Olá! O Sala de Visitas de hoje, quinta-feira, volta às origens da Câmara Municipal e entrevista o ex-vereador Oscar Trombetta, ou melhor, Caio Trombetta, como é conhecido. Ele foi vereador por 2 vezes, nos anos de 1967 a 1969 e depois de 1973 a 1976. A Câmara foi instalada em 1955, apenas 12 anos antes do senhor Caio assumir a vereança. Se pertencia aos Paragatas ou aos Gravatinhas, isso nós vamos ver daqui a pouco na nossa entrevista. O certo é que Caio Trombetta tem muitas histórias para nos contar, certo, seu Caio? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas. Muito obrigado. E aí? Por que, Caio? Vamos começar desse assunto já? É porque a minha avó, ela adorava botar apelido em todos os netos. Qualquer um que já nascia, daqui um pouquinho já está com um apelidinho aí. E me botou Caio, eu estou aí com o Caio. E hoje Caio é um nome famoso, inclusive? Hoje tem gente grande com o nome de Caio. E ela não dava explicação, ela colocava e Não, ela colocava, já começava a te chamar por isso e ficava todo mundo, vinha comer. Era igual, aprendia tudo junto. Era uma italianada que vivia tudo junto. E ela vivia onde? Vocês viviam em que bairro aqui na cidade? Ribeiro, ainda Ribeiro, para lá do Pinheiro, lá no Ribeiro, lá no Fundão. Ainda tem parentes meus, tudo que mora ali. Agora, a família Trombetta é bem tradicional aqui muito em Valinhos, grande, né? Muito grande. Conta um pouquinho dessa história, como a família chegou, quem são os seus familiares. Olha, só veio dos Trombetta, veio da Itália 3, isso em 1892. Veio meu avô, Paulo Trombetta, o meu tio, que depois ficou meu tio, né? Antônio Trombetta e Cornélio Trombetta. Sabe, naquele tempo eles pensavam só em filho, parece que eles queriam que era para trabalhar mais, né? Então, hoje a Trombetta dá muito. E hoje ainda a família está toda aqui em Valinhos? Sim, alguns de fora, mas a maior parte, todo Valinhos. Mas os seus filhos, por exemplo, quantos são? Meus filhos são 2. Osmair, Roberto Trombetta e quer ver como é que olha a Isabela. E ela, inclusive, trabalha no negócio da água aí. No DAEV. Na Ita 2. Ele é engenheiro formado, trabalhou só na Companhia Paulista de Força e Luz, trabalhou 20 e poucos anos. Depois chamaram ele aqui, na prefeitura daqui, que ele saiu de lá. Ele saiu, não era para sair, mas saiu. Aí veio para cá, chamaram ele, trabalhou aqui mais um monte de ano com o Vitório, depois entrou o Marco, segurou ele. E agora que mudaram, tiraram ele. Mas ele até que está bem, ele está dando aula para engenheiros. Tem uma firma aqui perto da Anhanguera, que ela pega engenheiros, quer dizer, engenheiro que se formou, chega lá, ele vai lá dar aula, uns 7, 8 aulas, não sei, depois ela informa para as indústrias. E o senhor, por que entrou para a política? Eu entrei porque entrou um irmão meu antes, um tal de Aristide Trombetta, que foi vereador também. Já falecido. Sim, muito tempo. Esse entrou. Então, aí como era Trombetta, não tem mais ninguém Trombetta, falei, bom, como eu trabalhava em mercado, vivia com o povo, principalmente com produtores. Produtores, se já na reforma pedir meu nome, eles sabem quem é. E a mesma coisa todos os bairros de Valinho. Você vê que, portanto, que eu fui vereador, com pouca campanha política, mas era visitas que eu fazia, sabe? E na chácara, Fulano, Chiquitano, volta para também, pode contar, cai tudo para você. Então se elegia com 80, 90, eu tive 100 e lá não sei o quê. Na primeira. Na segunda, então, não precisei nem mais fazer campanha, mais nada. Porque eu trabalhava para o povo lá não tinha um gabinete como tem hoje. Era na minha casa, eles iam na minha casa. Caio, por favor, me vê com o prefeito para mim. Eu logo botava no carro, ia lá, resolvia a situação. Então além dele e a família, eram mais os outros. Então você vê, na segunda se elegia com 200, eu tive 300 e tanto.
Então você vê, é aqui, sem fazer campanha, sem falar em palanque, porque a gente já não tinha estudo, tinha 4º ano, não se podia estudar. Meu pai não tinha dinheiro, eles tinham um capital bastante, mas dinheiro não tinha. Aquele tempo era uma difícil, uma vida. Olha, teve vez, juro, vou contar, mas ó, teve vez que de sábado eu me trocava para sair um pouquinho, 15 anos, para dar uma volta. Eu pedia para o meu pai ter dinheiro, ele falou, não tem. Eu me tirava aquela roupinha, botava a pior outra vez e ficava em casa, não achava ruim. Como hoje, todo mundo briga, todo mundo faz. A gente foi A criado educação assim. era outra, A educação né? era boa. Minha mãe faleceu faleceu com... Eu tinha 9 anos, ela tinha 40. 47 filhos. Você vê? Naquele tempo, os homens continuavam fazendo filho, né? Aí ela faleceu, fiquei com a família toda. Era a Terezinha, a Olívia, o Aristide, eu, o Hélio, o Paulo, que é o último que nasceu. Depois minha mãe já estava doente. E ali nós ficamos todos juntos, mas meu pai inventou de casar outra vez. Aí ele casou. Aí a família desbandou. 2 irmãs minhas foi com minha avó. Eu até fico triste. Um irmão foi com o tio, outro foi com o tio. Eu só sobrei eu com meu pai. O meu irmão Aristide foi embora para São Paulo, que uma família de japonês levou ele para lá. Mas depois vocês se reencontraram. Sim, mas devagarinho, né? Demorou muito tempo para se encontrar, para voltar. Mas fomos uma família muito sofrida. Mas era típico da época, né? As famílias eram assim Por mesmo. isso que hoje meus filhos são muito bem educados. Eu tenho uma filha, como eu te falei, tenho uma filha com um filho, quer dizer, dois casal, quer dizer, o Osmair e Osmaíra. Hoje ela tem, ela, a menina do Osmair já está formada aí. Ela tem 2 filhos, um casal. A filha está fazendo medicina na Unicamp. O filho está fazendo engenharia na Unicamp. O pai trabalha na Motorola. E a mãe trabalha na computação da Unicamp. Então, Todos graças a bem Deus, eles têm uma formados, educação, são formados de uma maneira que se você fala agora mesmo que são casados, você fala, porque eu era assim. Se meu pai estivesse batendo papo com quem encostasse perto, só olhava e mandava sair, já saía. Eles são educados. Por isso que eu tenho uma pequena família, mas eu gosto dela. Mas isso que é importante, a família hoje. Mas conta pra gente, no passado o senhor era paragata ou gravatinha? Eu era gravatinha, né? Gravatinha? O pai não tinha dinheiro pra dar uma graninha pra sair, mas era gravatinha? Era gravatinha. Mas você sabe... Quem eram os seus aliados políticos? Por exemplo, sempre começou eu sendo o primeiro vereador, foi com Vicente Marchiori. Vicente Marchiori casou com uma dos Pissotto que morava quase encostado onde nós nascemos. Então, quando ele casou com ela, que era a filha do Vicente, eu com ele eu tinha uma amizade grande. Antes ele era barbeiro, ele cortava meu cabelo, que eu ia lá dele, os irmãos dele. Quando ele foi prefeito, eu tinha uma amizade como se tivesse com outro. E se precisasse um voto a favor, uma coisa boa para Valinho, para valinhense, eu era a favor. Eu não era aquele que brigava contra, não. Eu era adversário, mas era adversário para ajudar Valinhos, para crescer Valinhos, como cresceu. E as brigas na Câmara, como que eram? Eram meia braba, né? Mas a gente, aquela discussão meia braba, meia estúpida, algum ofendia até. Quem que o senhor lembra da época, assim, que era mais bravo, outros mais calmos? O mais que falava, o mais que brigava era o Amélio Burinho, o Jacó Turcati e o Castro. O Castro formava cada briga com o pai do Marcão, que você precisava chegar a xingar, nomes até meio bravos e tal. Mas era assim, mas depois saía, ia todo mundo tomar café junto e tal. Era assim, isso era uma luta bonita, lutava para crescer Valinhos. Mas o senhor é da época que jogava cadeira um no outro. Não, eu sou depois, né? Depois era mais classificado. Antes, se jogava um cinzeiro um em cima do outro. O professor Matede já contou essa história aqui no programa Sala de Visita. O professor Matede, eu sempre gostei dele também, ele era um secretário para nós, muito bom. Você mandava ele te fazer uma escrita, ele te fazia. Para mim, ele sempre foi bom. E ele está aqui ainda sendo bom para a gente. Tá vivo, né? Tá vivo, trabalhando aqui. Muito bem. Quase 60 anos de diretor. Aquele homem merece. Aquele homem, para mim, foi um dos bons amigos. E a
cidade? O que o senhor se recorda da cidade naquela Me época? recordo quando era a Rua 7, que tinha a porteira da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que aquilo, com tão pouco carro que tinha, os carros chegavam lá no Macarão, lá em cima. E a outra chegou aqui no Homem, aqui em cima. E a gente foi para São Paulo um monte de vezes para conseguir escolar do Natel. Acabamos conseguindo Ao viaduto. o viaduto. Então, cresceu o Valinho, hoje é grande, hoje é bom. E com isso que eu achei que... Porque eu sempre, quando foi coisa boa, eu era a favor, eu era um sujeito que lutava, brigava. Como naquele tempo não se ganhava nada, só se trabalhava. Vereador não recebia dinheiro. Nada, nada. Recebia muito obrigado só da população. E olhe lá, ainda algumas críticas, né? A maior parte eu tinha muito amigo de Valinho, sabe? Trombeta era uma família tradicional, eu tinha muitos amigos. Produtores eram tudo meus amigos. Até hoje, se você chegar lá no São Pedro, tiver uma família, você conhece o Caio Trombeta? Já sei quem que é. Assim. O senhor era comerciante do que na época? De fruta. Fruta. Eu acabei abrindo em 57, eu fui para São Paulo, na Cantareira. Em 65 fomos para o Ceasa, que deu aquele enchentão na Cantareira, que precisamos ir vender na porta do Pacaembu, porque o produtor não podia perder a fruta, então ele mandava. E nós tínhamos que arrumar lugar para vender. Então nós íamos na porta do Pacaembu. Ficou mais de um mês. Aí o governo era Carvalho Pinto, depois era o Carvalho Pinto, aí nós fomos no Ceasa, que o Ceasa era para fazer um abastecimento, de botar grãos, todas essas coisas. Aí ele cedeu para isso. Aí todos os comerciantes de baixo foi para cima. E quem que eram seus amigos lá no Ceasa? Tinha muita família aqui da região? Tinha um tal de José Maróstica, que depois está falecido também. Tinha João Poli, que também faleceu. Tinha Antônio Madia, que também faleceu. Tinha... Quem que era outro? Tinha tema do Facina, não, como é que eles chamam lá, do Macuco. Eu sei que 4, 5 que tinha firma, que nego de Valinho que estava lá. Vocês levavam as frutas de caminhãozinho? Como Caminhãozinho não, eu tinha 5 caminhão. Carregava 1.000, 2.000, 3.000 caixas de figo todo dia. Caqui quando era safra, abacate. Caqui o senhor comprava ali de Vinhedo ou não? Não, eu pegava dos Ramos. José Ramos, eles tiveram caqui lá em Indaiatuba já faz 30 anos mais. Do Junco o senhor nunca pegou nada lá em Vinhedo? De quem? José Vinhedo? Não. Não, eu conheci muito. Tinha o Junco que trabalhava perto de mim. O Pedro. O Pedro, Bruno, Junco. O Bruno, o Pedro, e que ficavam lá. Lá no Ceasa. Sim, eram meus amigos no duro. Comecemos junto com eles da Cantareira. Eles também estavam na Cantareira quando eu estava. Hoje o seu Bruno Junco já não tem outro mais. do mercado, outro, João Bisotto, foi muito bom. Nós viajávamos, aquele tempo litorina. Nós viajávamos sempre de litorina, porque não tinha carro. Já estava começando a minha vida, né? E isso foi em 59 que eu comprei o primeiro carro. Aí comecei para São Paulo de carro. E até hoje. E hoje o senhor trabalha ainda? Trabalho no sítio assim, eu tenho uns empregados, mas ele escolhe, eu ensino como passa, porque meu giro é também o dono lá, né? Mas acontece que quem está mandando conta sou eu, porque ele trabalha na Motorola. E onde é esse sítio hoje? Em Vinhedo, subindo. É Vinhedo? É Vinhedo, porque quando estou falando, as chácaras de Valinho estão se acabando. Não tem mais. Mas Vinhedo também é pequenininho, já acabou tudo, pôs tudo Não, condomínio? mas ainda tem terreno bastante lá para cima. Olha, eu tenho esses parentes aqui. Para onde que é? Qual que é a região? Você subindo a Represa 2, conhece de Vinhedo? Sim. Mais para frente, Fazenda Monte Alegre. Já passando a fazenda, tudo ali. Era 60 e poucos arqueiros do Mesquita. E eles lotearam, ali só tem valinhense. Se não me engano, um só que não é valinhense. O resto é valinhense que comprou aí. Meus parentes estão lá em Bragança, quer dizer, tem aqui e tem lá. Tem outros que estão lá em Morungaba, tem outros que estão não sei aonde, e é assim. E o senhor, então, hoje é um agricultor feliz, pelo que eu estou percebendo. Graças a Deus, ganhei dinheiro, soube trabalhar, eu sempre fui um honesto, eu e minha mulher. Minha mulher trabalhava... Como ela se chamava? Célia Franco Trombeta. Ela está viva ainda. Se souber, nem vou contar, ela está com mau design, não anda, não fala, tudo. Temos 3 empregadas, fazendo, revezando, à noite sou eu, para não dar ferida
nas costas. Tem que cuidar direitinho, né? À Porque ela noite- cuidou de à todos noite, vocês. né, vira ela assim, depois vira ela assim, depois vira ela assim cada 2 a 3 horas para evitar, graças a Deus não tem. Não tem. Damos tudo batido no liquidificador, tudo na colherinha. Damos água, tudo, Tá água cuidando de coco, direitinho, maior então. parte, tudo na seringa, Que na bom boca. se todas as famílias fossem assim dedicadas, Graças a né? Deus, senão ela já teria falecido. Teria, viu? E os demais agricultores aqui de Valinhos, o senhor acha que o pessoal está triste com esse boom, com essa explosão de condomínios, de empresas? Tem algum que está triste, sim. E tem algum que já se fez a vida, ele está com a vida tranquila. Os próprios Ramos, né? Estão com a vida tranquila. Só tem o Zael, o Zé e o Miro, que tem terreno lá atrás do hospital. Aquela estradinha de terra que sobe lá. Isso daí. Outra coisa não tem mais, também não interessa. Vocês têm fábrica grande de ladrilho lá em como é que chama lá? Ali perto de Pedreira? Cordeirópolis. Ah, Cordeirópolis. Eles têm ali, então eles estão aí. Mas a maior parte dos produtos, os perseguetes já estão bem colocados, está tudo. Eles têm um sitinho lá para ter, mas eles não pensam O senhor mais. acha que hoje é o amor que faz o agricultor ficar na terra? É um amor pela coisa. Se eu fosse mais novo, eu voltaria a plantar figo, pronto. Que figo dá dinheiro, mas precisa saber trabalhar. A italianada de um tempo, por que estão tudo ricos, a maior parte? Porque mexeram com figo. Eles que trabalhavam. De domingo os outros estavam jogando bola, eles estavam pulverizando figueiro. Por quê? Para não deixar cair a folha. Eles colhiam figo, 50 figos, galho inteirinho. Aquele tempo dava um galhão comprido. Hoje eles podem muito tarde para mudar a hora e tal. Então o peça acaba logo. Mas eu vou te contar. Mas o senhor acredita que Valinhos vai ficar a terra do figo roxo por muitos e muitos anos? Não, porque está se acabando. Está se acabando. É como eu estou te falando. Está todo mundo saindo fora. Eu tenho 2 primos que eles têm terreno em Bragança, plantando figo. Figo, pêssego. Tem outro do mesmo jeito. Figo, pêssego, abacate. E a goiaba, tem futuro? A goiaba é o que mais tem, Valinho. A goiaba é o que mais tem. Você vai numa Cuco, na Reforma, é só goiaba, só goiaba, só... Bom, por quê? Porque ali foi uma colônia japonesa, que hoje a força é japonês. Agora está misturando gente nossa no meio, mas primeiro era só japonês. E Valinhos é uma cidade melhor para viver hoje ou no passado, quando o Olha, senhor era o vereador? sofrimento de um tempo era melhor primeiro. Você quer saber? Se sofria. Eu não sei, hoje é tudo moderno, tudo diferente, tudo não sei o quê. Eu com minha mulher trabalhamos que não sei o quê. Bom, graças a Deus nós crescemos. Minha mulher tinha um escritório dela, que eu trazia as contas de São Paulo, ela que fazia tudo. A contabilidade era dela, Tudo então ela dela. cuidava do dinheiro. Ela que fazia, sim, era dela quando era para comprar o carro, para comprar o caminhão, ela que comprava, que fazia. Nós tínhamos dinheiro, ela sempre trabalhou sempre. Às vezes nós ia ver negócio no Paraná, Arapongas, eu comprava muito abacate, Ourinhos, Maria Alva, tudo por aí, comprava caqui, abacate. Comprar tudo aí. E ela ia junto comigo. Ela era boa para negócio, sabe? Ela aprendeu, né? E o trem? O senhor acha que o trem de passageiros faz falta hoje? Nossa, se faz. Muito, muito. Naquele tempo nós tínhamos trem que passava quase de hora em hora, entre carga e passageiros. Nós tínhamos uma fonte Sônia, que funcionava de uma maneira que ela tinha até caro para pegar cliente e levar lá. A fonte Sônia era grande, vivia cheia. Depois que morreu o senhor Adino velho, aí o filho, que ele só tinha aquele filho, e ainda nem era casado com a mulher, era amigado. E hoje eu não sei mais o fim deles. Só sei que a Fonte Sônia morreu também. E o senhor vende os seus produtos hoje na feirinha ali do Parque Municipal ou não? Eu não, porque eu entrego tudo já direto, por exemplo, os Gaetano, eu entrego muito aqui, muito pêssego. Uma quitanda de vinhedo muito boa também, que eu entrego. Maria, lá? É? Na Maria? Da Maria, mas de cima, nova. De cima. Você conhece? Tá, conheço. Eu moro ali perto. Você mora ali perto? Então, quando é caqui, você pode saber que é meu. Porque só pego o meu. Se é o pêssego, eu só pego o meu. Por quê? Porque eu trabalhei no mercado 40 e poucos anos, eu entendo o que é bom e eu não dou porcaria para eles. E essa coisa da chuva não está muito certa das ideias, né? A chuva está prejudicando mal. o senhor? Nossa, não, eu não, porque eu não tenho mais figo. Mas tenho pêssego, mas eu tenho irrigação.
Eu tenho um bom lago no sítio, que mandei fazer, tá? Há 15 anos atrás. Então, em água eu tenho a vontade para molhar. Nós molhava tudo primeiro. Agora estamos molhando mais é o pêssego, que ele já está engranado, ele está quase para querer madurar. Temos a lixia, estamos molhando um pouquinho, mas está dando pouca flor. Ela teve umas doenças aí que, se ela não der esse ano, acho que a gente vai acabar arrancando e plantando outra coisa. E falando em água, o senhor foi vereador numa época em que a cidade de Valinhos conseguiu a barragem João Antunes dos Santos, que é lá em Vinhedo. O que o senhor tem para contar dessa história? Essa história é que o Arildo era o prefeito, eu era o vereador. A nossa turma, né? E ele entrou em contato com o prefeito de Campinas, não sei aquele tempo quem que era, que eu nem lembro mais. De ficar velho, já não lembro mais. Ele comprou água, comprou e negociou sem Vinhedo saber. Quando o Vinhedo soube, ficaram tudo louco. Quando ele fez um negócio de manhã, ele voltou ao meio-dia, ele chamou um por um de nós para aprovar o dinheiro na hora, 2.800 conto. Hoje temos faltando água, por causa da seca. Mas se nós não tínhamos comprado aquela água lá, você sabe quanto terreno tem lá? Mas 70 quilômetros de terra de mato e lago e água e monte. Até Vinhedo, não agora que está faltando, mas ele pegava a sobra de água de Valinhos lá. Mas pega um pouquinho ainda. Ainda sem pega um aquela pouquinho, água, seria difícil. Você vê que vem sozinha aqui, sem bomba, água limpa, boa, que não precisa quase tratamento. Olha, foi o maior negócio do mundo. Você pagou 2 milhões, hoje vale 20, 30, não tem preço aquilo lá. Eu acho que se Valinho pedir para Vinhedo comprar por 30 milhões, compra. É. Quantos eram os vereadores na época que o senhor atuava? 4. Não, total dos vereadores? Ah, era 13. Ah, 13 vereadores. Nos 2 mandatos, 13 vereadores. 13 vereadores. E o senhor ficou um período sem ser vereador entre os 2 mandatos. Por quê? O que aconteceu? Porque, como eu te disse, eu tive 400 e poucos votos. Só que a legenda puxou Marcos. O senhor foi vereador de 67 a 69, depois de 73 a 76 e depois o senhor assumiu de novo de 77 a 82. Por quê? Porque o Jacó teve uma operação que ele fez muito braba e ele acabou não voltando mais. Não sei se foi isso dentro de 6, 7 meses, um ano, uma coisa assim. Aí eu, como era o primeiro suplente, fiquei até o fim. E que obras que foram feitas na cidade que o senhor lembra da época que o senhor era vereador? Bom. Além da barragem, claro que foi Sim, aquilo, sensacional. A barragem e conseguimos o viaduto. Isso, são viaduto e a duas barragem. coisas na história de Valinho que hoje precisa dar valor. São 2 coisas. Agora, nós temos, se não me engano, 6 clubes em Valinho. Foi feito no meu tempo, com Arildo, prefeito. 6 clubes. Se nós temos uma escola lá, no Segredo Prado, lá da Vila Santana, trouxemos no meu tempo. Se foi uma ponte lá na Reforma, da Reforma para, como é que chama lá? Daquele rio lá. Foi feita uma ponte muito grande, feita no meu tempo. E Asfalto, esgoto, tinha também? não, asfalto, o Arildo só fez do centro da Capoava, que tem aquela pedra enfiada. O único asfalto de Valinho. Mas nós tínhamos as estradas de Valinhos, que era tudo terra, só que era tão bem pedregulhada, com aquelas canaletas dos lados. Era a mesma coisa que fosse um asfalto, porque eu tinha 5 caminhões que andavam o dia inteiro, por Valinhos inteiro. Aquele tempo não se calhava, não acontecia nada, tudo era bom. O prefeito tinha um cuidado com o produtor, porque aquele tempo era só produtor. Ele tinha um cuidado com o produtor. Tanto o Arildo quanto o Luiz Bissotto. Sim. Aí eu falava, Arildo, aquela estrada está, não sei se chover, pode deixar que eu vou mandar a Leardini lá. Leardini era o que fazia negócio de obras assim, ele que curia, que fazia. Se aquele está precisando de uma entrada no sítio, o Arildo mandava fazer. Então, tudo. Meus programas que me vinham em casa, me pedia, Caio, eu estou precisando tirar uma tela do meu lote lá, vou fazer a casa, não tenho dinheiro nem para fazer a prestação, não sei o quê, né? Eu ia lá, quebrava a planta, saía para ele. Saía a planta, ele tirava uma terra, depois saía a planta, fazia a casa. Então era gente que adorava, me adorava. Eu vinha em casa, não queria ninguém, vinha em casa, cara, eu quero isso, vamos lá ver, vamos. Fazia. Não te falo que cada vez aumentava mais sem falar em palanque, sem correr em lugar nenhum. Por quê?
que eu mexia com produção, com fruta. Então, meus amigos, era tudo, a maior parte era tudo chacareiro. Eu tinha votos em Valinho, os antigos você não conheceu, que brigavam por causa de mim. Mas era isso daí. O senhor sente saudade dessa época? Tenho, porque naquele tempo a gente fazia as coisas com amor, pela cidade, entende? Gostava da cidade, gostava do povo. Se a gente tinha alguma coisa, teve com esse povo junto, trabalhando junto. E hoje o senhor está afastado da política totalmente ou o senhor Tô. vive um pouquinho? Não quero nem mais me meter, eu fico triste às vezes vendo coisa muito... Não acompanha a Câmara também de difícil. Vereadores? Nunca vim aqui, nunca Então vim... o senhor está convidado a vir numa sessão. Eu fico triste às vezes com as coisas, eu acho que o trânsito em Valinhos está mal. Olha, tem muita coisa errada que eu acho, na minha opinião. Não vou dizer a opinião deles, a minha opinião. Eu acho que tem muita coisa errada ali que podia ser melhor. Onde a cidade poderia hoje estar melhor? Como se diz? A cidade hoje, o que ela poderia ter melhorado e não melhorou ainda? Primeira coisa, vamos começar pelo UPA que fizeram. Se você ver, não é o que faz. Só reclamações de monte. Isso não para. Vizinhos meus que foi se atender, demorou 4 horas para ser atendido e depois é mal atendido. O que ele sai de lá? Xingando, falando. O que precisa ter feito? Primeira coisa, ter pego, que teve o Limed e teve uma outra que pegou agora, que vai tomar conta, que fornece os médicos, que faz isso, que eu entendo um pouco que o sujeito tem me falando para mim. Mas então, é melhor pagar mais e pôr uma equipe de 10, 15 ganhando bem, tratando bem o povo, não vê ninguém xingar e chorar. Mas o senhor acha que Valinhos tem dinheiro suficiente para fazer um monte de coisa? Então deixa eu fazer uma retrospectiva para você. Se aquele tempo nós fazia tudo o que fizemos, tinha Rigesa, Gessileve, Carque, Cartonifício e uma fabriquinha de pano da Vila Santana, que era do Gildo Turdim, falecido Gildo Turdim. Se fazia muita coisa. Que a prefeitura ela está estufada demais de gente. Eu acho que se tivesse a metade a menos, fazia tudo o que tem que fazer. Na minha opinião. Não é dos outros que se... A minha. Como vereador, eu sabia a economia que nós fazíamos, não ganhava nada, trabalhava para a cidade, trabalhava para o povo, era esse o negócio. Mas hoje as pessoas têm que sobreviver, tem negócios, o vereador tem que ganhar, o prefeito tem que ganhar. Mas não quero que não ganhe, quero que ganhe, só que eu quero que olhe a cidade. Eu saía com o meu carro, via um defeito, eu levava para o prefeito, não ficava fazendo ligação, requerimento, nada, levava direto para ele. Nós tínhamos um direito, qualquer vereador nosso, nem que tivesse o prefeito falando um secreto com coisa, nós tínhamos o direito de entrar. Mas hoje a legislação também mudou, né, seu Carlos? Sim, mas eu quero hoje te dizer... as exigências são outras, eu quero dizer, né? olha, se você andar pelas lombadas de Valinhos, que seria o trânsito, muitas ainda tem as marcas. Você aqui vai para Ponte Preta, por aí e tal, não tem nada. Você vai indo daqui a pouco, você nem viu que tinha... A lombada. Ainda mais que a gente fica meio cego, não via a lombada. Então eu xingo. Então, naquele tempo, se eu visse uma coisa errada, eu chegava com o prefeito, aquilo lá está errado, precisa arrumar, precisa ver. Tem que fazer, eu falei. Foi prometido. Na campanha vocês falavam que prometia. Tem que fazer. E fazia. O senhor viu a briga entre Paragatas e Gravatinhas acabar ou o senhor sentiu bastante essa briga aí? Não, eu gostei que acabou porque eu era um sujeito, como eu disse... Gravatinha tímido, assim. Tímido, sem bufar com ninguém, ser amigo de todo mundo. Eu não tinha. O Walter Obmer, que era o único amigo meu. Como que ele chamava? Walter Obmer, parece que era. O vereador, você pode ir aí. Eu nem queria definir isso aí, mas vou falar. Uma vez, eu estava falando, brigando sobre um negócio, né? E depois que coisou, ele disse que eu era analfabeto. Eu pedi Ele licença. ofendeu o senhor durante a sessão. Ele comentou, analfabeto.
Eu pedi licença para o Mated e falei. Eu era analfabeto, porque naquele tempo não se estudava, a gente só trabalhava. Desde 7 anos a gente já trabalhava no sítio. Estudar não tinha para sair de Valinho para ir em Campinas, que Valinho não tinha escola superior nenhuma. Então eu disse, alfabeto, eu acredito, e sou. Só que eu tenho inteligência. Eu sei dar valor no que precisa, do que tem. Eu dou valor no meu povo, dou valor em tudo. Se eu não ganho nada, falei, mas eu faço tudo para eles. Porque eu quero ver minha cidade grande. Hoje, ó, Vinhedo era aqui, Valinhos era aqui. Hoje é assim, ó. Você que é de Valinho, de Vinhedo não tem terra mais linda que Vinhedo. Os trabalhos que tem Mas lá. Vinhedo tem o dobro de arrecadação de Valinhos. Mas por quê? Então, eu acho que as cidades estão Mas ali. vem aqui, mas por quê? Me fala no quê? Arrecadação de dinheiro, né? Sim, mas o que? Indústria? Tem Você mais quer dizer que empresas. indústria tem mais que Valinhos? É que lá, seu Caio, a população é de 70 mil habitantes. Aqui a população é de 140 Eu sei, mil mas habitantes. São Paulo é de 14 milhões. Não vamos comparar isso. Vamos comparar o trabalho de quem manda, de quem está mandando. Que O partido povo. que o senhor era na época? Aquele tempo era Arena, Arena. E PMDB. E o senhor era? Eu era do lado do Gavetinha, né? É. Arena. É. Mas isso não importa, como eu te falei, eu não olhava partido, não brigava com ninguém. Se você achou que algum dia briguei com alguém, nunca. Nunca na minha vida. Não, porque estou te falando, quando apareceu na Câmara um projeto de nós pagar um médico se formar em Portugal, que foi o doutor... Como é que ele chama? Ele faleceu, coitado. Eu fui eu que votei, algum dos meus, falei, pô, o que você foi votar a favor? Eu falei, para votar. Ele vai ser um médico de Valinhos, vamos votar. É isso aí que tem que ser. Mas não é isso? Eu procuro assim. E ele acabou indo para Portugal? Foi, Foi? se formou e voltou. Trabalhou muitos anos aqui em Valinhos, Aguinaldo, não sei o que lá. Então, faleceu. Então, mas pelo menos ele me agradeceu ainda. Você vê. Então o senhor era a favor da formação dos profissionais? Sim, pois não, porque precisava. Valinhos estava morto ainda. Estava nascendo. Quantos anos o senhor tem? 83. 83. É. Foram 83 anos bem vividos. Graças a Deus. Sempre trabalhando, hein? Sempre trabalhando. Que desde os 7 anos nós ia colher figo, nós bardeava a cesta, nós ia fazer isso. O senhor vota ainda? Hein? O senhor vota? Voto. Então, já que o senhor vota e o senhor faz questão de votar, embora o voto na sua idade não seja obrigatório, qual o conselho que o senhor dá para as pessoas, para os eleitores brasileiros que vão às urnas esse ano? Para abrir os olhos, em primeiro lugar, procurar conhecer se continua sendo ladrão ou não. É difícil de descobrir, mas a gente deveria, pela campanha, pelo que se percebe na pessoa, tentar votar, porque hoje Brasília é um roubo só. Seu Caio, muito bom conversar com o senhor. Gostaria que o senhor fizesse umas considerações finais, lembrando do seu passado, contando a história um pouquinho mais da sua família, por favor. Era da Itália, não sei bem se é Gênova, não sei o lugar, o nordeste, o norte da Itália. Vieram de lá, vieram como colono, chegaram em Santo, de Santo foram buscar, na Dom Pedro em São Paulo, de lá os fazendeiros iam buscar. Então escolheu, esses 3 eles escolheram, trouxeram a família, outra família que trouxeram da minha avó, trouxeram da família, e realizaram um sorteio, tudo. Mas depois ficaram tudo numa fazenda só e eles acabaram se ajuntando, casando, fazendo. Ele casou com a Teresa Albini, o Antônio casou com a Verônica Sabatini e o Cornélio se chamava Catarina, esqueci o sobrenome dela, viu? Então casaram aí. Trabalhando nessa fazenda com café, plantando café, colhendo café. Aí teve o ano que o Getúlio queimou o café. Teve esse ano, que ele queimou o café. Acabou para não ter. O fazendeiro ficou afogado. O que ele fez? Ele vendeu a fazenda para os colonos. Então,
Um tio meu comprou 10 alqueires, outro tio 10 alqueires, outro tio 10 alqueires, os specs 10 alqueires, os bisottos 10 alqueires, todo mundo de 10 alqueires. Vendeu só para os colonos, para pagar devagarinho. E eles foram trabalhando e pagando. Aí começaram com a planta de figo. O primeiro que plantou figo foi um outro aqui de Valinho, um italiano também, que ele foi buscar muda lá. E depois eles começaram com fruta. Café, então, não ia mais. Eles começaram com fruta no terreno, né? Arrancaram os cafés, e foram plantando. Aí figo, começaram com figo, depois começaram com maçã, que nós tínhamos uma maçã azedinha, graúda, muito linda. Aquele tempo. Eles trabalharam com mamão, eles trabalharam com tudo. Começaram a crescer, pagaram e depois começaram a crescer. O senhor come muita fruta? Eu gosto muito. Esse é o segredo, então, para chegar aos 83 anos com uma memória impecável? Olha, pouca carne não como, de jeito nenhum. Não quero carne. Eu prefiro... Carne nenhuma, nem de frango, nem de vermelha, não gosto nada? nem de frango, é muito pouco. Às vezes vou lá do meu genro, da minha filha, faz espetinho lá, eu como um só para... Não que eu adore, não. Eu prefiro vamos dizer o quê? Um legume, uma beterraba temperada, tudo que se diz de verdura, legumes, da natureza, gosto, né? Gosto. Então minha comida é essa, um arrozinho, feijão, uma farinha, tal. E esses legumes. Depois, aí vem uma banana, aí vem, às vezes, uma pera, aí uma laranja, aí com umas 3, 4 frutas ali, pronto. Para mim tá bom. Se eu tomo café de manhã, só vou almoçar meio-dia, só vou jantar 7 horas da noite. Mas eu não como nada no meio do tempo, nada. Sou uma pessoa que eu não estou muito bem de coração, porque botaram 2 assistentes aqui. Aí já não fiquei muito bom. Pouco tempo, eu nunca tive. Pouco tempo eu tive uma pneumonia, internado em Montevideo, depois peguei uma bronquite, que eu nunca teve bronquite, foi internado outra vez. E agora estou bom. Agora não posso correr, não posso fazer força, nada. Mas estou muito bem. Ainda trabalho, embalo fruta, dirijo, levo, faço, entrego, tudo isso daí. Então, isso daí, minha vida. Meus pais também sofreram, coitado. Muito, sofreu muito. Minha mãe, com 9 anos, faleceu. Tristeza. Mas, enfim, o senhor tem uma família linda e muito obrigada pela presença do senhor aqui no Sala de Visitas, para a gente poder registrar esse momento importante de Valinhos e uma pessoa também tão importante aqui para a cidade. Eu quero agradecer você, a toda a equipe aqui, que estão me dando essa oportunidade de falar alguma coisa do que eu passei de bom, de ruim. Muito obrigada. Em nome do presidente Lorival, a gente agradece a sua presença aqui. Muito obrigado. Tá bom? E o Sala de Visitas retorna somente na próxima segunda. Amanhã, sexta-feira, a TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias, com o apresentador Gustavo Schiesaro. Até amanhã, ao meio-dia, com reprise sempre às 17 horas. Até lá!